Nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a ferramenta torcida. A ferramenta torcida é a vaidade. E a pessoa precisa de lembrar assim que a vaidade, ela não precisa de ser verdadeira. A pessoa faz com que ela se torne. E a vaidade está sempre com muitas coisas ruins para a vida da pessoa. Tem a cobiça, tem o ódio, tem a maldade, tem a inveja. E a pessoa precisa de lembrar que ela tem que ver que a personalidade dela é diferente das outras pessoas. Cada pessoa tem que lembrar assim que dificilmente existe uma pessoa que tenha a condição de ser humilde. E a humildade é uma condição interna, não é uma condição externa, que a pessoa mora num bairro distante ou que tem uma determinada função. A humildade é uma condição interna para a pessoa poder receber do espiritual aquilo que vai ser bom para a sua vida. Então, através do cultivo do raciocínio, através da maneira de inverter, achar assim que as coisas de fora que são as melhores, através dos milênios, cada pessoa foi desenvolvendo uma maneira errada sobre a vida. Hoje, são poucas pessoas que recebem do espiritual aquilo que vai ser bom para a sua vida. E a pessoa tem que lembrar assim, que o cultivo das coisas boas tem que ser a vida toda, porque tem muita importância quando uma pessoa faz um trabalho e aquele trabalho ficou com uma qualificação, independente da idade da pessoa. A parte do espírito, ela tem que influenciar na matéria grosseira. Quando isso acontece, aquele trabalho fica qualificado, que é o caso de uma criança fazendo os trabalhos escolares e o esforço daquela criança, então ela não recebe auxílio dos adultos porque ela mesma quer fazer aquela apresentação, ela desenvolve esta condição. E muitos falam assim que aquele trabalho ficou muito bom, aquela apresentação. Mas a criança, quando ela dedicou o tempo, ela foi tendo um aprimoramento, ela viu que muitas coisas para melhor ainda precisam de serem feitas. Mas o que o adulto ou o que outras crianças estão vendo foi a irradiação que aquele que dedicou o tempo dele no trabalho colocou. Essas irradiações vêm do espiritual. É uma coisa superior. E cada pessoa tem que lembrar assim, que os costumes que nós recebemos da matéria grosseira, muitos falam assim que é a interferência de Lúcifer. Lúcifer, o que ele fez foi dar uma norma errada para os espíritos humanos e os espíritos humanos passaram a seguir aquela norma e aprimorar a decadência. Porque quando uma pessoa está voltada para a luz, ela passa a ser superior a todas as coisas da matéria grosseira. A moda é uma coisa da vaidade, a cobiça, e assim a pessoa vai lembrando que ela precisa de ser superior. E nós sabemos assim que no caso das vestes, quando uma pessoa manda fazer as suas vestes, aquelas vestes ficam bem naquele corpo. Então a pessoa irradia diferente. Então a vaidade não importa se apresenta como apresenta. Então a pessoa tem que lembrar assim, o que dá sustentação na vida de uma pessoa é como ela é. E tem que lembrar que através dos milênios nós estamos nos distanciando da luz. Quer dizer, a luz ela atua com a beleza, com a pureza, com a justiça. Então é sempre numa condição de equilíbrio. E a pessoa tem que lembrar que se saiu do equilíbrio, há um desvirtuamento. E nós sabemos que quando uma pessoa está indo para uma localidade e ela pega aquela via errada, ela caminhou por aquela via
tantos quilômetros ou tantas horas, para o destino dela, ela tem que voltar e pegar a via correta para aquela função, para aquela localidade. Então o espírito humano é o mesmo procedimento. Se ele quer entrar no caminho da luz, ele tem que parar. No caminho da luz, a pessoa vai fazendo uma reflexão e ela vai conhecendo os ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade, e ela vai tendo a ponderação que precisa de ter. E é muito importante porque normalmente as pessoas percebem quando já não deu certo. Todas as coisas anunciam antes. Cada um pode observar assim. No caso de um alimento, a pessoa tem muitos recursos para saber se aquele alimento se encontra numa condição saudável. Pode vê-lo, ela pode cheirá-lo, ela pode palpá-lo, ela pode experimentá-lo. Então nós temos na nossa vida sim, muitos recursos para todas as coisas. Nós temos ainda muitas outras qualidades que nós não usamos, justamente por causa da vaidade. A naturalidade de ter uma condição muito importante, de não precisar fazer caminhos errados, de caminhar sempre naquela condição muito importante de ir acertando, nós temos que possibilitar que o espiritual atua na nossa vida. Quando uma pessoa fala assim que é de qualquer maneira, essa pessoa se encontra descuidada, porque para todas as coisas existe a harmonia, existe aquela condição muito importante daquela criança com aquele trabalho que ela está querendo apresentá-lo. Naquela condição, se ela continuar tendo interesse em fazer trabalhos semelhantes, ela então vai aprimorando. E assim a gente sabe, na fase adulta é a mesma coisa. Aquele profissional qualificou-se fazendo novos trabalhos naquele segmento e através dos anos teve um aprimoramento. Conhecermos ensinos é o mesmo procedimento. Através da repetição dos estudos, através da dedicação e possibilitando assim que os ensinos entram na nossa vida de uma maneira superior. Quando uma pessoa fala que ela tem fé, ela tem que ter dentro dela o conhecimento daquilo que ela está precisando. E é bem importante, porque uma fé não tem como a pessoa ficar entorpecida. Ela tem que conhecer, porque nós sabemos assim que existe um ensino que fala que quando uma pessoa precisa de alguma coisa, ela bate e a porta vai abrir. Para ela precisar de alguma coisa, ela tem que saber a porta que ela vai bater. E é bem importante, porque na nossa caminhada nós sabemos assim que um filho não dirige ao pai com muitos pedidos ao mesmo tempo. Não existe esta coerência, essa ponderação, e a mesma coisa na nossa vida interna. Se a pessoa está caminhando e ela esforça todos os dias para desenvolver bem as suas responsabilidades como profissional, nós vamos confirmando assim que não temos que pedir, nós só teríamos que agradecer. Então, do jeito que existe prece de agradecimento, não precisaríamos de ter prece de pedido se nós fizéssemos um trabalho diariamente de possibilitando a parte espiritual atuar na nossa vida. Uma ou outra pessoa que deixa a parte espiritual atuar na vida, a gente vai observando assim que a pessoa antecede. Ela vai vendo antes ou ela recebe as informações daquelas com quem ele convive, que vai dando as coordenadas. A ponderação vai possibilitando esta condição. Mas é muito importante cada um lembrar que para uma pessoa tornar-se ponderada, ela tem que ter um alvo elevado. E o alvo tem que ser conhecer o livro Na Luz da Verdade e estudá-lo. Não tem finalidade se uma pessoa trabalha com um sistema mecânico, não precisa de pensar. Então ela traça os objetivos como empregado ou como empregador e ela vai caminhando em cima daqueles objetivos. Tem que ir fazendo a referência. Para tudo na nossa vida,
todo instante é feita uma observação. A pessoa está fazendo uma viagem, todo instante ela está observando. Ela está observando os marcos da estrada, ela está observando como ela se encontra, como ela tem que proceder no instante seguinte e se aquele procedimento está correto e se ela precisa de fazer alteração. Na moradia da pessoa é o mesmo procedimento. Aquele ou aquela que prepara o alimento, ele utiliza o mesmo critério. Todo instante ele faz a correção, ele faz as observações, porque não tem história assim de afazeres que não ficaram bons. Porque quando uma pessoa faz os afazeres e não ficam bons, aqueles que são responsáveis, eles procuram substituir aquela pessoa daquela função, e muitas vezes do ambiente. A ferramenta torcida, toda a época da nossa existência, nós temos que lembrarmos assim, e a autenticidade. Isso possibilita que a pessoa tenha dentro dela o norte. O norte é esta coisa muito importante, porque toda época nós sabemos assim que a pessoa tem que ter um alvo. Não podemos caminhar recebendo influências. Cada pessoa ocupa um lugar. Mesmo sendo no degrau de uma escada, não tem duas pessoas que ocupam o mesmo espaço. E cada pessoa tem um ângulo diferente da sua visão. Então essa naturalidade a pessoa tem que trazer para a vida dela. E sabemos que a personalidade faz com que a pessoa procure caminhar um caminho da outra. Isso é muito ruim, porque a pessoa para de ser ela. E é bem sério assim, porque nós temos uma condição muito importante de sentir aquilo que a pessoa está irradiando. Quando as irradiações diminuem, que não ficam irradiações boas, também no relacionamento, esse que perdeu a qualidade, ele para de ser considerado. Mas aquele que mantém-se qualificando, ele precisa de ter muito cuidado. Porque se passa a dar atenção àquele que perdeu as qualidades, ele também desce. E é bem interessante, porque muitas pessoas acham assim que pode auxiliar outros. Nós vamos confirmando que não tem como auxiliar. No caso de um filho em formação, fica bem fácil. Aquele filho tem uma norma dentro daquela moradia. Dependendo da idade daquele filho, ele não é permitido que ele feche nenhuma porta daquela moradia. Justamente porque se acontecer dele ficar preso naquele ambiente que ele fechou a porta devido à pouca idade que ele tem, é muito preocupante para aqueles que moram naquela moradia. As normas internas da moradia vão seguindo assim. Depois aquela criança passa a ter a chave da porta de entrada. Ele ficou maior, ele passou agora a ter esta condição. A graduação nossa na nossa vida é todo um instante, um período da existência. O jovem em formação, ele recebe a correção, as orientações, os posicionamentos várias vezes durante o dia. Depois de uma fase adulta, nós esquecemos de continuar fazendo as observações. A nossa vida passa a ser uma vida mecânica. Nós vamos seguindo aquele caminho que nossos pais traçaram para nós, aquele ambiente de ensino, aquela maneira de sermos, as vestes que nós usamos, e cada um tem que lembrar que ele tem que fazer uma reflexão do caminho que ele está caminhando, se esse caminho vai dar a ele aquilo que ele precisa. Faltou a parte espiritual, faltou a substância na vida da pessoa. E é bem interessante, porque quando a gente conhece, é só cada um observar que durante um tempo a pessoa trabalhou muito para ter muitos recursos financeiros. Depois que ele passou essa fase de ter muitos recursos financeiros, ele então passa a gastar esse recurso para arrumar a sua saúde. O norteamento, o estudar o livro na luz da verdade é justamente isso. É um alinhamento. É possibilitando assim que a pessoa utiliza os ensinos para ela ir refletindo.
porque nós sabemos que a criança é a cantiga dos adultos. Então, os adultos desenvolvem costumes, desenvolvem transgressões dos ensinos, e a criança passa a repetir essa transgressão. E observando a decadência que nós nos encontramos, isso é porque também não fomos refletindo daquilo que nós recebemos e aquilo que nós estamos fazendo, se tem uma coerência, se tem uma finalidade para a nossa vida. A importância é essa. E lembrar assim que através da decadência, através da personalidade, nós achamos assim que Jesus poderia ter descido da cruz, e como ele não desceu da cruz, então ele morreu para nos salvar, para tirar os nossos pecados. Então nós vamos aceitando esse procedimento de decadência dos ensinos e a degradação que vão trazendo. Nós sabemos assim que tínhamos que conhecer os seres humanos pela dificuldade que nós temos de transmitir aquilo que nós recebemos, e nós sabemos que os discípulos de Jesus não eram culturados, e as mensagens que eles transmitiam foram transmitidas de boca a boca. Jesus não deixou nada escrito. Então hoje muitos pegam os ensinos e falam assim que são intocáveis. Então cada ser humano tinha que conhecer o ser humano, observando por ele mesmo como ele se encontra com as limitações, da maneira que cada um transmite as informações. Então as observações são sempre na moradia da pessoa, porque do jeito que o adulto começa a observar a limitação que ele tem, ele observa também aqueles seus descendentes, as limitações que eles apresentam. E na casa ao lado não é diferente. O cuidado que cada um tem que ter é ir orientando-se. A ferramenta torcida é essa condição da pessoa não orientar-se, dela ir achando que qualquer caminho que ela caminhar vai dar a ela um destino. Vai dar um destino, mas o destino e a finalidade do espírito humano na matéria grosseira é voltar para a pátria do espírito. Essa seria a finalidade que nós nos encontramos. E lembrar assim que muitos acham que auxiliando pessoas que têm pouco recurso financeiro, esse auxílio é uma compensação para que a pessoa possa então ir para o paraíso. Dentro de cada um de nós sempre temos as referências, e nós aceitamos essas referências e não fazemos uma observação que não apresenta uma segurança interna quase todas as referências que nós recebemos. O equilíbrio que existe na criação, o Criador não teria necessidade de possibilitar que cada um tivesse um desenvolvimento, porque entrou aquela condição de colocar pessoas sem recurso financeiro e pessoas com recurso financeiro. Os que têm o recurso, então, entram nesta condição de auxiliar os que não têm. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai confirmando assim, que se as leis do Criador são perfeitas, então o ser humano não tem que fazer nenhuma melhora. Ele tem que ter uma coerência com ele mesmo, do seu comportamento diário, possibilitar que ele venha a ter a saúde, independente da condição financeira. Então a condição financeira é uma condição para a matéria grosseira. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha a condição financeira, que ela não tenha outros valores. E nós conhecemos muitas pessoas que têm recursos financeiros e que têm uma consideração daqueles que o conhecem. E conhecemos muitos outros que não têm um recurso financeiro e que têm também a consideração daqueles que o conhecem. Essa diferença da matéria grosseira, o espírito humano tem que ser mais coerente com ele mesmo, de ir observando que através dos milênios nós fomos desenvolvendo o cérebro de maneiras que as coisas materiais passaram a ser importantes e não fomos recebendo as informações das coisas do espírito. Então a falta da saúde,
a falta de ser considerado, o desequilíbrio na formação de filhos é justamente porque analisam as coisas somente na parte da matéria grosseira. E devido a isso, faltou o equilíbrio. Na criação existe o amor, existe a justiça, existe a pureza. A atuação do ser humano para a matéria grosseira teria que ser assim, com a justiça, com o amor e com a pureza. Essa é a importância dos seres humanos. E esse relacionamento a gente vê que existe um pouco ainda aqueles que trabalham adestrando animais. Ele utiliza do amor, da justiça e da pureza. Esse equilíbrio cada um tem que desenvolver dentro dele. Com isso, a pessoa vai tendo aquela condição muito importante. É bem interessante, porque no equilíbrio, por exemplo, uma criança pede uma permissão para os pais. Essa permissão vai ser realizada daqui a tantos dias. Se for possível aquela permissão, os pais concederem. Se não for possível, a firmeza da maneira como os pais apresentam diariamente, esse filho então não vai ter a permissão daquela realização. E muitos pais permitem que o filho tenha esta concessão, mesmo não sendo construtiva essa permissão que o filho está pedindo, mas como falta a firmeza, como falta a justiça, esse filho passa a ter um desequilíbrio no relacionamento dele dentro da moradia e, na sequência, esses pais permitem que esse filho realize aquilo que foi pedido. Isso é um trabalho da personalidade. O trabalho do espiritual seria formar aquele filho, dando a ele a permissão do que é possível e a não autorização daquilo que não é possível. E tirando as acomodações, assim como fala que Jesus morreu na cruz para tirar os pecados dos seres humanos. Esse desequilíbrio, a pessoa tem que lembrar assim, que não tem como nenhum juiz que é equilibrado vai dar permissão para uma pessoa ser colocada na cruz para outros serem beneficiados. Esse é um trabalho da personalidade e aí cada espírito humano tem que fazer um esforço para ir tirando de dentro dele estas acomodações. Se cada um quiser voltar para a pátria do espírito, ele terá que conhecer o caminho que o levará até lá. Isso fica bem fácil assim da gente observar que todos que vencem o tempo dele na matéria grosseira, num período antes ele fica refletindo. Dependendo da idade, a pessoa tendo um pouco de lucidez, ela procura resolver os assuntos pendentes com aqueles com quem ela conviveu, com filhos, com conhecidos, com vizinhos. A pessoa procura sempre resgatar o relacionamento que ela teve. Então isso é uma confirmação que a vida é espiritual. O que aconteceu durante um período de existência, independente de cada um de nós, aquilo ficou marcado. É só observar assim que a norma do tempo e do espaço na vida interna de cada ser humano é numa forma de espiral. A pessoa vai lá na frente realizando os sonhos, realizando as pretensões e ela vai lá atrás, no passado, no período da sua formação, na condição que vai possibilitar a ela uma segurança interna. A ferramenta torcida. Estudar o livro na luz da verdade vai possibilitando a pessoa ir tirando de dentro dela as acomodações. E lembrando assim que nós temos muitos ensinos muito importantes. Sabemos assim que tem um ensino que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Isso é uma coisa que já aconteceu com todos. A pessoa precisa de uma solução, precisa de ter uma orientação, a dedicação dela em estudar o livro na luz da verdade, depois ela tem a solução. E muitas vezes a solução era muito ao contrário daquilo que ela pensava. A solução é uma coisa muito importante para a vida interna de cada um, conhecendo os ensinos e vivendo de acordo.
Muitas pessoas falam assim que ela fala, mas ela não faz. Mas isso é uma incoerência, porque quando a pessoa fala e faz aquilo que ela irradia aquilo que ela é e ela apresenta uma segurança. Muitas pessoas têm vontade de ter uma consideração, de ser confiável, e ela, durante a sua vida, ela não consegue a consideração, não consegue a confiança, justamente porque ela não pensa aquilo que faz. Então, para a pessoa ter a consideração, ter a responsabilidade, tem que ser de acordo com aquilo que ela está pensando. Então, a personalidade, ela é muito forte. E é bem sério assim, porque muitas pessoas acham que desta maneira ela vai conseguir aquilo que ela pretende. Sabemos assim que uma criança, ela só vai apresentar uma determinada qualificação se antes da fecundação daquela mulher ela já ter qualificado-se com os alimentos, com a sua constituição, com costumes bons. Aquele pai daquela criança já tem que ter uma qualificação, porque no caso dos animais fica bem fácil assim de observar que há uma seleção das matrizes e dos reprodutores. No caso do espírito humano é o mesmo procedimento. A personalidade está sempre trabalhando para a facilidade. O espiritual está sempre trabalhando para a justiça, para o equilíbrio, para as determinações que dê à pessoa a condição de ser sadia, de ser sábia, de ser feliz. Porque a felicidade é uma coisa bem interessante. Não é fora, não é como a pessoa está aparentando. A felicidade é uma coisa interna. A base que ela precisa de ter é conhecer o livro na luz da verdade. Essa segurança interna vai possibilitando assim que a pessoa vai fazendo uma seleção e ela mesma vai fazendo uma qualificação interna. E é muito importante porque arrumar um trabalho mal feito dá mais trabalho do que fazer um trabalho novo. Então, na nossa vida, nós não podemos ir caminhando com os conceitos que nós recebemos e repetindo aquilo que nós ouvimos. Então, muitas vezes, fica repetindo aquilo que ela ouviu e ela não verifica se a fonte que deu a ela aquelas informações são fontes confiáveis. Esse trabalho é um trabalho que nós temos que desenvolver de não repetir aquilo que nós ouvimos. Isso faz com que nós não propagamos nada daquilo que não tenha coerência, que é o caso dos ensinos que acham sim que são intocáveis. Os ensinos, eles foram escritos por até 10ª mão depois. Da Bíblia nós sabemos assim que por volta de 1400 é que desenvolveu a gráfica. Até então todo um trabalho era feito de boca a boca ou uma mão escrevendo aquilo que ela ouviu. Então a personalidade é esta condição, a pessoa saber que ela não pode ir falando aquilo que ela ouviu e para ela verbalizar alguma coisa ela tem que sempre lembrar dos ensinos, que a fala de uma pessoa não pode passar nem do sim nem do não. E o complemento desta informação é assim, que o que passou do sim, o que passou do não, a pessoa já falou a mais. Então a sabedoria é esta condição da pessoa ver aquilo que ela precisa para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição.